Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula de inglês, desta vez utilizando a nossa plataforma de apoio, que é a L.com, onde você deverá digitar a sua senha de acesso e, dessa forma, encontrar as atividades que iremos propor. Neste caso, para a aula de hoje, temos o texto Organic Food Health Matters. Então temos aqui algumas tarefas para que vocês as executem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarefas. Warm-up, que é o aquecimento, que são perguntas feitas e que você deve responder as 4 questões diretamente pelo WhatsApp, diretamente ao meu WhatsApp, para que a partir do momento da aula eu já receba as 4 frases compostas por vocês. Tá? Então essa vai ser a primeira ação, responder as 4 questões. Em seguida, vocês devem dar início à leitura deste texto, Five Truths About Organic Food. Leiam com calma. Primeiro movimento, leitura, para que vocês se adaptem às terminologias relacionadas ao tema. Leiam com calma, sem pressa, porque quem tem pressa comer cru não vai ser legal. Em seguida, você clica aqui e acompanha. 5 truths about organic food. Number 1. Organic food standards differ by country. Each country has its own requirements for organic certification. In countries where organic laws exist, the government... Viu que legal? Portanto, o primeiro movimento é leitura. O segundo movimento, o listening, para que você treine o seu listening. Faça isso com calma também, sempre prevendo aí um tempo de 1 hora para essa atividade. E eu estou acompanhando por aqui, quanto tempo você fica. Então, às vezes os alunos ficam só 15 minutos, 20 minutos, e eu particularmente, como professor, acho muito pouco, porque dá a impressão que você fez tudo de uma forma rápida. E tudo que é feito de uma forma rápida, no way. Tá? Você não vai chegar a lugar algum, então é importante ter carinho com a língua, ter calma, persistir, identificar as palavras que você não conhece, anotá-las, depois pesquisar o significado e aí sim você vai desenvolver um trabalho bacana. Então, feito o reading e depois o listening, aí vamos aqui para as questões true or false. Nesta parte aqui, novamente, você vai ativar o ícone play, ouvir novamente com calma, por isso que essa atividade requer no mínimo 1 hora, tá? E aqui a plataforma ela volta a apresentar os textos escritos e também o falado, justamente para que você treine o reading e o listening. Nesse caso aqui, se você quiser só treinar o listening, acompanhe com os olhos os textos e responda às questões. Tá? Então faça isso para as 5 questões que serão apresentadas. Depois temos aqui a parte de vocabulário A. Revisão. Which word or phrase does not belong? Novamente, você vai ouvir e responder as opções ou escolher uma das opções que não pertençam ao texto. Então, aqui a plataforma ela quer que você verifique qual das palavras não está inserida no contexto. Feito isto,
treinamento, vocabulary review B. E aqui você vai ter que preencher com a palavra mais adequada ao contexto da frase. Tá? Então aqui é um treinamento, um exercício bem bacana proposto pela plataforma. E aqui prática de escrita, tá? Onde você deverá seguir as orientações, como esta aqui, write a list using this topic, 5 reasons to buy organic food. E aí você vai preencher. Neste caso aqui é só um exercício. E aí você finaliza as atividades propostas pela plataforma. O segundo movimento para a aula 3 será conhecer a Universidade de Nova York através da nossa lousa digital. Você vai receber o link para ter acesso ao vídeo e você vai ficar, em um primeiro momento, ativar o vídeo e ouvir, ok? Sem a legenda em inglês. Você vai ouvir a história, né, toda a descrição de como funciona a Universidade de Nova York em 9 minutos. Faça o treinamento listening, se esforce para observar os lábios das pessoas que falam. Essa é uma técnica bem interessante para que você consiga entender, né, o que está se falando em inglês, porque muitas vezes várias palavras são ditas praticamente unidas, sem espaço. Então quando você faz uma observação labial, isso facilita o seu entendimento. Feito o treinamento listening, aí sim, no segundo listening, você ativa a legenda e acompanha as palavras da legenda e ao mesmo tempo, né, listening. Então você vai usar o ouvido e os olhos, ouvido e olhos, ouvido e olhos, sempre assim. Porque na próxima semana você vai fazer uma provinha sobre esse tour na Universidade de Nova York. Então é importante que você assista esse vídeo várias vezes durante a semana até a nossa próxima aula. Bem, agora sobre a avaliação, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: nós nunca definimos uma data para fazer uma avaliação. Nós preparamos a avaliação e enviamos para o aluno, porque nós sabemos que o aluno se preparou, seguindo as nossas orientações. Então essa nossa plataforma de avaliação, ela nos apresenta a duração em que o aluno ficou fazendo a avaliação. Então vejam que essa é uma avaliação com 16 questões. O aluno praticamente ficou 1 minuto para responder a cada uma das questões. Eu particularmente acho muito rápido, e isso acaba fazendo com que o aluno cometa erros, porque o ideal é que você fique analisando durante, no mínimo, 3 minutos uma questão, tá? Até você de fato ter segurança e responder de uma forma rápida. Então, se você como aluno tem feito isso, a recomendação é que não faça, tá? Porque você está perdendo a oportunidade de um aprendizado. Então, nesse caso aqui, nós temos um aluno que de 8 questões, ele acerta 3. 8 não foram medidas, tá? Então, aqui nós temos 3 questões de 16 apresentadas. O aluno acertou só 3, né, de 16, então 18% de acerto. É um percentual baixo e que a gente não gosta muito desse tipo de resultado, tá? Então vamos analisar aqui onde ocorreram a maior parte dos erros do nosso aluno. Bem, a primeira observação: he jumped over the player and bring him to the ground. Ele usou aqui o passado, mas se ele já usou o verbo no passado aqui no início, ele não precisaria usar novamente o segundo verbo no passado, tá? Ele pode usar o bring. Neste caso aqui, he's the player to it. The main job is to catch the pass.
of the other player. Ocorreu um erro aqui nessa palavra which, está faltando um H, e aqui ao invés de of é from the other player. Então muito cuidado ao usar of ou from. The player wear cleats with studs for better grip. This game is a competition between the most important teams, ok? Veja que aqui, né, nós não usamos o cleats, usou-se o shoes with spikes for grip. He is the player positioned on the defensive side of the soccer team. Aqui, ó, ele é o jogador cujo principal trabalho é pegar o passe do outro jogador. He is a football player which main job is to catch a pass. Tá faltando from, né? From the other player. Por isso que essa questão aqui é a correta. Então, cuidado aí com o from. Aqui, ok. Essa frase é ok. Aqui, ó, he jumped on a player and bring him to the ground. Essa questão aqui, devemos fazer mais pontos que o outro time. Devemos, requer, não o could, mas o must. Nós devemos, é como se fosse uma obrigação. Tá? Então, nunca esquecer dessa orientação aqui. Ele é um jogador ofensivo no time de futebol. He is an offensive player at a football team. Ele usou a preposição at quando deveria ter usado on, né? Porque no time de futebol pressupõe que ele está sobre o campo, então usa-se o on. O at é mais para localização precisa, então cuidado aí com o uso dessas preposições. Ele é o jogador posicionado no lado defensivo do time de futebol. O aluno responde, his player, ó, primeiro errou aqui no artigo, he's a player, não an, in the defensive side on a football team. Então, aqui nós temos he's a player on the defensive side, ele está sobre o lado defensivo de um time de futebol, ou do time de futebol. Então, cuidado com o uso da preposição. Esse jogo é uma competição entre os times mais importantes. E aí o nosso aluno responde that game. Não é este jogo, this game. Não pode ser this porque é plural aqui. Então tem que ser, a única alternativa é this game is a competition between the top teams. He's an offensive player on the soccer team. Sobre o campo de futebol, on. We must score more points than the other team. Aqui, ok. Bem, são essas as observações que eu quis fazer aqui com vocês. Então, mãos à obra aí para que vocês possam melhorar cada vez mais aí o nível do seu inglês. E na próxima semana, lembrando, teremos uma avaliação sobre o TOEFL na New York University. Um abraço e bons estudos!